casa de Deus, casa de a gente vir e trazer os que precisam de ajuda. Há um versículo bonito no Salmo 73, que quem escreveu foi Asaf. E ele falou o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Israel significa a igreja. Jacó era o filho natural de Isaac e que herdou a bênção, mas quando ele lutou com Deus e prevaleceu, aí ele passou a chamar-se Israel, porque como príncipe lutou com Deus. Na nossa vida de cristão, a mesma coisa. A gente gosta de Jesus, vem à igreja, mas não tomamos aquela decisão. O dia que nós estivermos passando por uma crise, ou tivermos com uma grande oportunidade, e aquela visitação de Deus, e nós abrirmos o coração, e lutarmos, e prevalecermos em oração ali, porque Jacó seria destruído pelo irmão dele, que jurou que iria matá-lo um dia, e vinha com 400 homens, e ele não tinha ninguém, a não ser uns filhos, crianças ainda. Como é que enfrentaria aquele irmão? Não tinha jeito, e o segredo não era enfrentar. Mesmo que ele tivesse 2.000 pessoas com ele, ele ia fazer algo que não se deve fazer com ninguém, que é tirar a vida de uma pessoa. Aí o Jacó resolveu orar a Deus, orou, mas de tal maneira que veio um homem, lutou com ele, e lutaram a noite inteira. Deixa eu ir embora, o homem disse que já vinha a alva, mas ao mesmo tempo que ele queria ir, que ele podia o que quisesse, que ele era Deus que estava ali, o Filho de Deus, é Jesus antes da encarnação, ele simplesmente dava força a Jacó para segurar. Aí deixa eu ir embora, não deixa enquanto você não me abençoar. Abençoou, ele partiu, e Jacó saiu com a bênção de Deus. Quando você prevalecer em oração, resolver o seu problema com Deus, aí você vai ser uma pessoa abençoada. Eu estava escrevendo agora uma mensagem sobre, eu citando o caso de políticos e autoridades. Ninguém deveria querer ser uma coisa na vida se não fosse por Deus, porque a pessoa se elege para fazer leis e vai fazer leis erradas, e Deus fala disso, que a pessoa vai ter problema, aquele que faz leis ruins para o povo. O outro vai julgar, não tem a unção de Deus. Como é que ele pode julgar se Deus tem presciência e sabe tudo, e não tem contato, e às vezes até ele diz que Deus nem existe? Então todo mundo devia procurar. Vai ser um médico? Deus, é isso que o Senhor quer que eu seja? Não pelo cifrão que pode ganhar, que normalmente a pessoa hoje em dia está pensando no cifrão. O que está dando mais dinheiro? Não, está dando mais. O que Deus me chamou para fazer? Pregador, a mesma coisa. Não é para você estar diante de uma congregação, mas eu sou pastor, sou líder. Não, esqueça disso. Esqueça as saudações das praças. Comecei por esse versículo em que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, para não querer uma saudação nas praças e nem sermos chamados de mestres. A gente tem que ser aquilo que nós podemos ser uma bênção para as pessoas. Se você não tem coragem de ler a Bíblia, de se curvar diante de Deus, de passar por momentos de oração, recluso com Deus, como é que você vai alimentar o povo? O cesto vazio não alimenta. Aí fica uma igreja murcha. O pastor Jaime que diz sempre, é melhor ser um bom membro do que um mau obreiro. Quer dizer, vai para o ministério, é para fazer. Tem as provações? Tem. Você vai passar por um momento que dá vontade de deixar tudo, mas é Deus, é a luta com Deus. Você vai prevalecer, e quando você prevalecer, você vai ser a bênção que Deus quis, desde que você esteja no lugar que Deus determinou, porque Ele nos fez, acompanhou o nosso processo de toda a humanidade. Ele sabe quem lá naqueles países que hoje não tem ninguém servindo a Jesus, quem já preparou para ouvir a nossa palavra, receber essa palavra e se converter. Aí vai ser bênção, e esse ou essa vai ser um pregador, um ministro que vai ajudar aquele povo. Ontem eu estava falando disso com um cidadão de uma certa nação, que ele poderia me ajudar, mas não posso dar muitos detalhes, porque lá não se pode pregar. E eu disse, o meu desejo é que eu tenho certeza que aquilo que acontece, que vai acontecer. Aí eu mostrei um vídeo daquela gaúcha que foi curada da surdez, e ficou assim, isso acontece a toda hora. Aí contei outras coisas para ele ali, e a sementinha bateu no coração.
Então a gente tem que estar preparado. Eu não sei para que Deus me preparou, mas Ele sabe. Você não sabe, mas Ele sabe. A senhora que veio hoje, que é a oração, nós vamos orar. Mas por que a senhora quer ser mãe? Só para ter um bonequinho assim? Não, é uma responsabilidade. Tem que criar esse bonequinho de acordo com a presença de Deus, essa bonequinha. O mundo está numa prostituição tremenda. Um cidadão me mandou um negócio aí desses rios que existe. Eu abri, não tinha aquilo que ele falou. Mas em seguida, tinha coisa bem brava de prostituição. Eu só fui fazendo assim. Aí eu falei assim, nossa, o negócio está bravo aí. Aí falei com ele, cuidado, não manda essas coisas não, porque essa turma aí está mandando coisa errada. E a pessoa vai pensar que você está na coisa errada, quer dizer, que está vendo essas coisas. Ele, não, eu só vi aquilo. Pois é, mas a gente manda, mas ali atrás tem 20, 30, 50 que às vezes compromete. E nós temos responsabilidade. Eu mesmo agora tenho mandado para as pessoas, acho que tem que arranjar um dia de colar só aquilo ali, recortar e mandar. E graças a Deus que Deus fala conosco em nome de Jesus. Amém? Então, olha que verdadeiramente, não é de brincadeirinha não, verdadeiramente o WhatsApp está sendo usado pelo Espírito Santo. Bom é Deus para com Israel, para com a igreja, para com o salvo. Você já encontrou Jesus? Deus é bom para você. Mas missionário, não me dá o filho, porque você não chegou ao ponto. A Ana teve que orar, parecendo uma ébria lá no tabernáculo, lá em Siló, e o sacerdote expulsá-la. Sai daqui, pinguça, está muito cedo, você está bêbado aqui. Não, senhor, isso não é pinga, não. Isso aqui é a agonia de espírito. E tem uma coisa bonita que nós ouvimos essa semana. Eu tenho umas coisas de reportagem de medicina, deixa eu contar só porque isso aí vale para nós. E eu passei para a pastora Thaís. Ela fala inglês e ela pode até traduzir e ajudar os outros. E se você não está, vamos dizer assim, na lista dela, depois você procura estar das mulheres que vêm, as que tem. É sobre depressão. Eles estão descobrindo agora que depressão não existe. É falta da pessoa fazer alguma coisa, de meditar, é aqui. E tem cristão que diz para mim, eu estou em depressão, pastor, mas você não está em comunhão com Deus? Alguém está triste? Cante louvores, a Bíblia diz. Está doente? Ore. A Bíblia, eu lembro, Tiago falou isso lá, Tiago capítulo 5, começa no 13, aí você vai ver o que Deus faz, e então você tem que abrir o coração, mas nós temos que ensinar. Aí o pessoal diz que tem que tomar dopamina, canaína, sei lá mais o que, heroína, uma heroína de herói, não é da droga não, isso não vale nada, pessoal. O que vale, segundo esse pastor, esse conselho médico, diz que vai sair em pouco tempo, vão mudar a coisa sobre isso aqui, os que estão fazendo. Busca Deus, qualquer situação, porque Deus verdadeiramente é bom. Não está de brincadeira não, Ele está falando a verdade. Bom para quem? Para com Israel, para aquele que lutou e prevaleceu diante de Deus. E que mais que diz? Para com os limpos de coração. Missionário, então não é para mim. Então eu quero dizer para você que o céu não é para você não, porque Jesus disse que só os limpos de coração é que verão a Deus. Você não vai ter um cantinho no céu que você vai ficar escondido, eu não posso ver a Deus que eu não sou limpo de coração. Não tem. Se não for limpo lá, você não entra. Tem que buscar, tem que resolver isso aqui agora, pessoal. Não é amanhã não, é hoje. Porque se você partir sem estar limpo de coração, e o sangue de Jesus pode lhe purificar de toda iniquidade, completamente, desde que você confesse a Deus seu pecado e deixe. Não pode bancar Maria sem vergonha não, nem o José sem caráter não. Deus me perdoa, depois Deus me perdoa. Deus me perdoa, cada vez avançando mais, não adiantou nada. Você tem que tomar uma decisão de adulto. Deus, eu não quero essa vida, eu vou mudar. Confessa, se arruma direitinho, é perdoado, aí você vai ver a Deus, porque verdadeiramente, nunca esqueça dessa palavra, bom é Deus para coisa, é bom para dar a criança que a mamãe precisa ter. E se você foi feito mulher, desculpa-me, mas essa é a missão principal. A Bíblia diz que é para ser mãe de filhos, plural. Vê lá direitinho. Você tem que pegar as palavras de Deus. E Deus dá a bênção, dá. Às vezes não é o problema seu, do esposo. Mas os dois são dois numa só carne, num só corpo. Você e ele agora precisam orar
buscar Deus e deixar qualquer pensamento, porque se um dia acontecer, eu sei que não vai acontecer nada, eu não vou abrir essa brecha para o diabo. Aqui vai ser bênção da agora até quando a morte nos separar, depois de longos anos, cansado já, como a Bíblia diz, no final dos tempos, aí, dos dias, você vai ao Senhor Deus, porque Ele o chamou para o andar de cima. E vamos agora louvar Deus. Cadê que eu quero estudar com você? Não estou, como já estudei várias vezes, no período do rei Asa. Asa entrou para ser rei de Judá, resolveu toda a situação de fé. O país começou a prosperar e passaram 10 anos simplesmente em paz, coisa que não existia. Mas o Asa fez um erro, que ele achou que um dia podia voltar tudo. Então falou para o povo dele: ó, enquanto a nossa nação está em paz, vamos edificar a cidade, muralhas altas, preparar soldados, muito armamento, que a gente não sabe o dia de amanhã. Se ele passou 10 anos, podia passar mais 50, 100, nunca mais ter tido problema. O problema nosso é a língua, que às vezes nós falamos coisas que não devíamos falar. Nem Deus pode fazer isso. Você fechou a porta para ele. Não. O homem disse que não é possível, mas para Deus tudo é possível. Eu vou buscar aquela promessa, nela eu vou crer e Deus vai abençoar. Aí quando ele começou a proteger a cidade, o que aconteceu? A 4.000 quilômetros de distância, Zerá, rei da Etiópia, resolveu pegar 1 milhão de soldados e vir a invadir a Judá. Por que ele veio? Porque a porta estava aberta. Se ele não tivesse aberto a porta, o Zerá continuava zerado lá na terra dele. Mas pegou 1 milhão de soldados marchando a pé. E 1 milhão é de Rio Branco a São Paulo, mais ou menos, do Acre. Só para vir destruir até a coisa. E o Asa soube disso, onde eles estão, marcaram a batalha para Maressa, lá perto dos filisteus. Vão para lá. E levou o exército dele. Estava com 300 mil homens de Judá, 280 de Benjamim, 580 mil. Mas o Zerá tinha 1 milhão. Quando ele viu que não tinha jeito, ele orou a Deus e fez a seguinte oração. Está aqui na palavra, 2 Crônicas 14, versículo 11. E Asa clamou o Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aí o que fez? O Senhor Deus deu a vitória para ele. E ficaram muito alegres, mas Deus mandou um profeta fazer uma visita a eles. Isso está no livro 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim, primeiro: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Esta é a palavra para nós hoje. O Senhor está conosco enquanto estamos com Ele. Não podemos estar com Ele só no culto. Eu orei bonito, mas será que vai acontecer? Não feche a porta, meu irmãozinho. Você tem que acreditar naquilo que Deus diz na palavra, porque Ele é verdade. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com aquele que anda com Ele, que crê nele, que aceitou Ele como Senhor, Salvador, que o serve. Este não deve retroceder na sua batalha nunca, mas sempre avançar, determinando: a bênção é minha, em nome do Senhor Jesus. O nosso amigo aqui, o Azarias, filho de Obed, disse: Ouvi-me, Asa e todo Judá, ouçam todos que precisam de uma ajuda dos céus. Apesar de muitos terem provocado a Deus e impedido que Ele os abençoasse, Deus não está com raiva de você. Ele está triste que você vai se perder. Ele está chamando você a um recomeço. Cada vez que nós vamos ler a Bíblia, escutar uma pregação, assistir o show da fé, quando ele está pregando a palavra de Deus, nós estamos procurando um recomeço. Vamos pegar esse recomeço. Hoje é dia de Deus recomeçar a obra que Ele estava fazendo
em sua vida, em sua família, mas que foi paralisada. Por quê? Porque entrou um espírito contrário e você deu ouvido. Mas Deus está dizendo que se você confessar, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pecado é um monumento que impede a ação de Deus na sua vida, mas a confissão vai fazer isso no momento ficar todo brocado e colhe com peteleco divino e já não existe mais. E Ele não só o perdoará, mas o limpará de toda a iniquidade. Você não vai ter mancha nenhuma, não vai ter cheiro do pecado mais, você vai se construir. Mas quanto tempo leva? O tempo que leva para você crer. Se você crer agora, assumir, você pode ter certeza que Deus já começou a fazer a obra. E na proporção que você persevera em oração, fica firme naquilo que declara, Deus termina a obra, muitas vezes no abrir e fechar de olhos. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Ele nos convidou, nós aceitamos, Ele veio, mas na hora que nós nos retiramos, Ele fica só, Ele não vai ficar atrás de você. Mas Joãozinho, o diabo vai destruir. Você sabe o que está fazendo, mas não sabia, porque estava influenciado pelo maligno. Agora aceitou, creia. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Está faltando isso. Está em depressão, está com a vida arruinada, está com as finanças acabadas, você quer a família completa e no missionário não está se completando. Você tem que buscar o Senhor, esquecer o que todo mundo ensinou e ficar com o que a Bíblia diz. Se o buscardes, o achareis. Na hora que você achar, a palavra saltar os seus olhos, você pode rir. Saltou os meus olhos, eu encontrei o que eu estava precisando. Aí a vida para você mudou. É orar e determinar. Sem a palavra você não encontrou Deus, você encontrou religião, você encontrou um ambiente emotivo que você também se emocionou e chorou bastante. Não, isso não é Deus na sua vida. Deus é quando você tem a revelação. Aí você se alegra. Senhor, por essa palavra eu vou mudar. A partir de hoje eu vou fazer, porque verdadeiramente Ele é bom para com Israel. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, porém aqui tem tanta força quanto a anterior, são duas verdades, uma positiva e outra negativa. Se você o deixa, o que acontece? Ele o deixará também. Não vai ficar, mas Mariazinha, é comigo, está aqui a palavra, você sabe, assuma o seu compromisso, que Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém?